Olá para você que está passando aqui pelas nossas redes sociais, eu sou Fernando Calisto e esse é o Pode Ver, o podcast do Jornal Verdade. E hoje, mais uma vez, estamos recebendo uma pessoa muito importante no nosso programa. Hoje estamos recebendo a empresária, empreendedora Flávia Lancha. Flávia Lancha, que há mais de 30 anos é empresária, né? Junto com o marido, Gabriel, eles fundaram a Labareda Agropecuária, que hoje é uma das mais conceituadas empresas exportadoras de cafés especiais do Brasil e uma das 10 melhores do país, a segunda melhor do estado de São Paulo. Flávia, que já foi secretária de desenvolvimento do governo de 2017 e 2018 aqui de Franca e também atualmente é diretora de relações institucionais da AMSC, que é a Associação de Cafés Especiais da Alta Mogiana. A Flávia é formada em Ciências e Letras e tem pós-graduação em Gestão Pública e Liderança e em Gestão de Pessoas. Hoje, politicamente, a Flávia é uma das mais importantes lideranças do PSD na região de Franca. E hoje é essa pessoa que, se eu continuar aqui falando do currículo dela, a gente vai o programa inteiro que eu tô recebendo por aqui. Flávia, é um prazer ter você aqui no nosso Pode Ver, o podcast. A honra é minha. Quero cumprimentar todos que estão aí, né, nos assistindo e especialmente você, Fernando, que você sabe assim o quanto eu sou uma admiradora sua, da sua competência, né, como jornalista. E é muito bom poder estar mais uma vez trocando, né, sobre a minha história, sobre os meus sonhos e tudo mais. Maravilha, Flávia. Vamos falar sobre muita coisa, né? A Flávia que tem a questão política, a Flávia que hoje também se envereda nos meios sociais, né? Uma influenciadora social também. E a Flávia, além disso tudo, ó, além de empresária, é mãe, empreendedora social, mulher, avó. A primeira pergunta que eu te faço, Flávia, é como dar conta de tudo isso? Juntar tudo isso e colocar, possivelmente, fluir durante 24 horas isso. 24 horas não, né? Porque a gente precisa dormir, né, Flávia? Como é possível? Bom, eu acho que primeiro a gente tem que ter aquelas escolhas que você faz durante o dia, né? E priorizando o que no momento é mais importante. Eu sou uma pessoa muito agitada, por isso eu tô com a agenda sempre lotada, mas eu tenho muito claro para mim que a família para mim é minha prioridade, sempre foi. Por exemplo, agora esses dias, né, férias, eu tenho uma neta que mora em São Paulo e ela veio passar uma semana comigo. E aí eu falei para as meninas que cuidam da minha agenda, gente, é o seguinte, todo dia, meio período, são dos meus netos. E o resto, a gente vai fazer as reuniões, tudo. Então, a questão principal, primeiro, é a qualidade de tempo que você se dedica àquilo que você se propõe. E segundo, é nunca perder de vista o que é importante para você. E aí a gente vai conciliando, né? É maravilhoso, Flávia. E essa questão da família é muito importante, né? A gente fala que é preciso isso, né? Você falou que a sua neta tá por aqui, aí você precisa dividir o dia com ela. E te dá prazer isso, né, Flávia? Com certeza, né? Muito. É tão gostoso você estar, por exemplo, partilhando um pouquinho, né, da vida deles. Ontem esses dias a gente estava almoçando e estava todo mundo sem celular, sem iPad, e tem de 10, de 6, de 4, de 2, todo mundo conversando na hora do almoço. Eu achei o máximo aquilo. Então, são momentos presenciais que a gente está precisando tanto, né? Porque hoje, com essa questão das redes sociais, ela tem tomado muito do nosso tempo, da nossa energia, e eu acho isso muito ruim, principalmente na criança, no adolescente. Então, eu estou promovendo momentos em que a gente esteja ali, juntos, sem dividir com as redes sociais. É maravilhoso isso. Tem gente que fala que o importante, às vezes, na hora de almoçar, né? Você pegar uma caixinha, colocar todos os celulares lá, pra você ter aquele momento em família, né? Porque, às vezes, as pessoas estão na mesa ali com o celular na mão e nem se olham, não se falam, e você nem faz ideia do que tá acontecendo na vida de cada um. E esse olho no olho, às vezes, faz falta pra uma família, né, Flávia? Nossa, faz muito. Aliás, hoje a gente tem visto que muitas das doenças mentais que têm ocorrido é por essa falta. É a falta de estar junto, é a falta do aconchego, do carinho, da troca, da conversa. Então é importante
E fica uma dica aí, já que você trouxe a questão do influencer, Exato. né? Fica uma dica aí, o quanto é importante que os pais, principalmente, tenham esse tempo com seus filhos. É de suma importância, Flávia, mas aí, ó, não tá como fugir, não dá pra fugir de uma pergunta necessária. Vou começar com ela, porque depois a gente vai deslanchando o resto do podcast. Gostei do deslanchando. A gente vai chegando, a gente vai seguindo. Flávia, fala pra mim, vai ou não vai se candidatar a prefeita nessas eleições? Flávia Lancha. Olha, essa é a pergunta que eu mais ouço na minha vida. É a pergunta de milhões, né, Flávia? Eu posso te dizer que não é 24 horas, como você disse, a gente tem que dormir. Mas o meu tempo acordada é o tempo todo. E eu vou ser muito sincera, Carlos, eu tô avaliando muito. Eu sei que eu vou fazer um diferencial nessa eleição. Eu fico muito feliz de ver o quanto as pessoas lembram do meu nome, o quanto as pessoas que hoje querem alguém que diferente, né, ou que seja, que não é o prefeito, vamos dizer assim, vem atrás de mim me procurando. Mas, ao mesmo tempo, também, eu fico avaliando onde será que eu posso atuar melhor? De que forma eu posso contribuir melhor? Que foi o que me levou para a política, foi justamente fazer o melhor para as pessoas. Então, hoje eu estou no processo de avaliação. E aí eu brinco, porque o Kassab, que é o presidente do meu partido, é uma pessoa que eu gosto muito e ele me respeita demais. E ele fala para mim assim, Flávia, o que você decidir, eu tô junto. Mas ele me pôs agora a faca no pescoço, porque ele falou assim, eu te dou até fim de janeiro para a gente bater o martelo nessa candidatura. Então, acredito que até começo de fevereiro eu já tenho essa definição mais concreta. Eu imagino, Flávia, porque é o seguinte, a gente tem essa questão de você tentar decidir isso e tem que a gente parar para pensar, e vocês, os candidatos em si, do que vem por aí, né? Porque a gente sabe que a gente vem de uma eleição para presidente que foi polarizada, que acabou sendo problemática para todo mundo, né? Que a gente sabe como funcionou. E agora a gente tem a primeira eleição após a presidencial aqui numa eleição regional sobre isso. Dá para imaginar o que vem por aí. Como você vê isso e como você sente, o que você precisa estar preparada para enfrentar essa eleição, que você sabe que também não vai ser fácil, né? Eu acredito que a eleição esse ano vai ser violentíssima. Hoje a gente tem a inteligência artificial, que é impressionante. Eu vi outro dia, eu fiquei assim, chocada. Pode sair uma pessoa, igual eu, idêntica, com a minha voz, falando uma coisa completamente diferente do que eu falaria. Então, é assustador, viu, Fernando? Para te ser muito sincera, eu acho que essa eleição vai ser uma eleição que vai deixar as pessoas um pouco assustadas. E nós não sei como será o cenário, eu sei que, pelo que a gente está vendo aí, nós devemos ter uns 5 candidatos, mais ou menos, 5 a 6 no máximo. Os partidos diminuíram, essa vai ser uma eleição com poucos, bem menos partidos, inclusive para vereador, mas eu vejo um cenário violento, para te ser sincera. Entendi, Flávia. Essa questão da inteligência artificial, você citou, é bem interessante. Ontem no programa do Pedro, essa semana no programa do Pedro, eu peguei até um post e postei pra ele o Kiko cantando Doente de Amor. Mas o Kiko do Chaves nunca cantou isso. Então foi a inteligência artificial que imitou a voz dele. Então, isso pode ser muito perigoso, na realidade mesmo, pegar sua voz, um pedacinho e mudar isso aí e usarem. Na última eleição tivemos até algumas coisas, alguns vídeos que usaram de outras eleições para poder derrubar, de apoios e tudo mais. E imagina nessa, né? Porque a hora que falarem que é mentira, já rodou, já passou. Então não tem como voltar atrás, as pessoas já viram, né? Então isso é um problema sério mesmo. Essa questão de fake news, eu senti muito violentamente em 2020, que criaram a meu respeito, né? Que eu ia fechar as igrejas, usar a questão da ignorância das pessoas e que era a época que estava em lockdown, né? Exato. Então, como um prefeito fecha uma igreja, mas as pessoas acreditam. Até hoje tem gente que pergunta para mim,
você ia fechar a igreja, que eu era a favor do aborto, nunca ninguém me perguntou a minha opinião, já deixo claro que eu não sou a favor, mas e isso daí se alastrou. E como você disse, foi no segundo turno, 15 dias. Até você mostrar que não era. Aliás, é impressionante como a fake news, ela alastra muito mais rapidamente do que a verdade. Exatamente. Então, eu vejo com muito temor, para te falar a verdade. Como você disse, vai ser muito perigosa essa eleição. Vamos torcer. E por falar em perigosa com relação à eleição e tudo mais, como você vê a atual política em Franca? Como você analisa a política por aqui? Franca é uma cidade, vamos dizer assim, ela sai um pouco dos contextos, né? Sai do eixo, né? Se você fizer um levantamento, primeiro, nas últimas eleições, não foi quem passou em primeiro lugar para o segundo turno que ganhou, Exatamente. né? Aconteceu isso. Outra coisa, nós temos um imponderável aqui. O que é o imponderável? Aquele que a gente pensa que nunca vai ser eleito, de repente é eleito. E quem é prefeito também não consegue se reeleger. É impressionante isso aqui, né? Então, assim, eu acho que é um cenário que é muito difícil da gente fazer qualquer uma projeção, certo? Certo. Eu vejo que, querendo ou não, está consolidada a posição do prefeito, né? Ele vai para reeleição e, bem ou mal, a gente tem alguns já que estão aí entrando como oposição, mas ainda vejo como bastante morna, vamos dizer, né? Esse momento ainda de definições. Acho que ela vai ficar mais aguerrida com as definições mais claras. E esse ano a janela vai ser bem cedo, né? Agora, começo de março, já tem a janela para os vereadores. Para quem é vereador, está mudando de partido. Quem não é, se filiar, até fim de abril tem que estar filiado. Até o meio de abril tem que estar filiado. Então, isso rapidamente deve mudar esse cenário que a gente está vendo ele hoje. Entendi. Flávia, você como uma liderança, né? Uma liderança regional aqui do PSD, te perguntei já com relação à sua candidatura, você disse que ainda não tem essa resposta, prometeu para o Kassab até o final de janeiro entregar para ele. Caso a Flávia Lancha não saia a candidata a prefeita por Franca, possivelmente a cidade não deve ter um candidato. E a pergunta que eu quero te fazer é outra também. Como está aí a relação do PSD na região? Como está essa situação? Ele terá vários candidatos a prefeitos nas cidades da região? Como funciona? O PSD é um dos partidos que mais cresceu. Hoje é o que tem maior número de prefeitos, tanto no estado de São Paulo quanto no Brasil, que com certeza vão ser lançados. E aqui na região a gente tem vários prefeitos que se filiaram, que vão para reeleição, e temos outros candidatos. Provavelmente o PSD deve lançar candidato na grande maioria das 23 cidades aqui do nosso município. Quando não, o candidato a prefeito, provavelmente candidato a vice. Entendi, Flávia. Por falar na região, você tem um trabalho muito próximo ao governo do estado, né? Você é amiga particular do vice-governador, né? Vamos dizer assim. Eu lembro, a gente entrevistou o Felício aqui, você trouxe ele pra gente entrevistar. Na época, ele era candidato a governador. Você lembra disso, né? Não foi nem aqui, foi lá no outro prédio que a gente tava. Ele era candidato a governador. Eu lembro que ele me disse o seguinte, ó, se eu tiver 5%, aí eu vou pras cabeças, eu vou... Aí depois de um tempo ele acabou virando o vice-governador e foi eleito, hoje é o vice-governador de São Paulo. Flávia, como que é? Eu sei que você tem vários projetos com eles, né? Você articula muito no setor de turismo, desenvolvimento e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente. Você até me falou aqui em off que você tem um evento agora na próxima segunda-feira, né? Que você que tá organizando. Conta um pouquinho sobre esse trabalho seu, Flávia. Muito bom, Fernando. Não, realmente, hoje eu tenho as portas abertas no governo do estado com todos os secretários. E isso é muito bom. Por quê? Porque as pessoas começam a olhar um pouco para a nossa região. O que ficou muito claro para mim, Fernando? Lá em São Paulo, na capital, eles não têm a realidade do que é o interior.
Se não tiver alguém que faça essa ponte, alguém que leve as demandas, não chega até eles. Isso ficou claro para mim quando nós estávamos trabalhando a questão da segurança da rural, que eu tive lá com toda a equipe do DERIT, e como eles não tinham essa noção de quão grave era a situação. Porque, para eles estão focados na capital, nos celulares que são roubados, e eu ainda brinquei, mas é muito sério, né? Eu falei, vocês não podem pôr o mesmo peso de um celular roubado e um trator de uma pessoa que depende dele para a produção. E eles não tinham essa clareza, ficaram até chocados com os números. E esse foi um dos fatos, e a questão da cafeicultura. Estou trabalhando em algumas frentes em relação à cafeicultura, a questão a gente está projetando uma rota de turismo aqui para nossa região, e o governo do estado está focado em dar uma visibilidade maior para a cafeicultura do estado. E o Jorge Lima, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, me pediu para coordenar uma reunião que vai ter agora segunda-feira, com 4 secretários, que é o Jorge Lima do Desenvolvimento, o Piau da Agricultura, a Marília da Cultura e o Lucena do Turismo, com produtores rurais e presidentes de entidades ligadas à cafeicultura, para que estejam nessa reunião, para que a gente possa levar as demandas do setor e fazer um projeto global do café. E eu fico muito feliz, vai ser dia 29, às 10 da manhã, segunda-feira, lá na Secretaria de Desenvolvimento. Então, eu tenho feito muito essa articulação aqui entre a região nossa, as nossas demandas, e o governo do estado. E claro, o Felício tem me recebido muito, inclusive, a meu pedido, né? Ele tá vendo para a gente ter voo em Franca. Tem uma chance enorme, falta só uns detalhes do aeroporto aqui de Franca para acabar de acertar, mas quase que com certeza teremos voo a partir de abril aqui em Franca. É maravilha. O Daniel esteve aqui, ele falou sobre essa questão do aeroporto, dos voos. Franca precisa, né? Até comentei com ele, porque a gente tem aqui em Araxá, recentemente começaram a ter voos. Em Uberaba também estrearam novamente voos. E Franca, uma cidade com quase 370 mil habitantes, e a gente não tem voos. É preciso isso, né? É necessário, porque isso vai aumentar não só o turismo, mas também a questão econômica, local, né? Isso, exatamente. Econômica, a facilidade, porque, querendo ou não, você tem que se deslocar até Ribeirão Preto, sempre é mais complicado, Exato. Né? E eu acho que vai ser um avanço, a gente falando, e regionalmente também, porque Franca é o centro dessa região, então vai vir empresários de Cristais, de Ribeirão Corrente, de Patrocínio Paulista, Pedregulho, eles vão vir para Franca. Então isso vai também gerar emprego, renda, vai aumentar a economia da cidade. Eu acho interessante. E Franca, Flávia, desculpa te falar isso, mas eu acho que Franca deveria se tornar um polo aqui da região mesmo, né? Ter mais força, né? Não deixar as pessoas... Eu sei que não depende da cidade em si, mas muitos deixam Franca para ir para Ribeirão. Acho que deveriam vir ao nosso polo aqui, né? Vir a Franca, ver Franca como um centro para isso, não é verdade? E Franca porque nós estamos falando do estado de São Paulo. Exato. E Minas. Exato. Nossa, você a gente pega vê... duas regiões ali, né? Exatamente. Sabe o que acontece? Eu vejo 2 problemas. Certo. Primeiro, o problema é nosso mesmo de ter aquela ideia de que Franca é fim de linha. E aí eu sempre falo uma coisa, gente, vamos virar o mapa, que a gente é o começo de linha para Minas. Exato. Então, se você vira o mapa, a gente é o começo, não é fim de linha. A gente tá chegando, né? Exatamente. Segundo aspecto, e esse, infelizmente, falta de políticos que vão nos defender. A gente não tem cabimento à nossa região. 540 mil eleitores e nós não temos um deputado federal. E eu tive muito em Brasília e eu sei o quanto faz falta um deputado federal. A gente não tem a quem recorrer, porque cada um defende a sua região. Exato. E a gente chega lá, eu lembro que eu chegava lá com alguma demanda, eles falavam assim, quem que é o deputado da sua região?
Ah, não tem. Ah, então vai ficar muito mais difícil de você conseguir. E é fato. Para abrir portas, para trazer emendas, para defender mesmo os interesses regionais. Então, isso acabou fazendo com que Franca hoje, Franca e região, perdeu demais protagonismo. Hoje a gente não é visto, infelizmente. Exatamente. Essa questão da falta do deputado federal é verdade, porque o presidente da Câmara, ele é aqui de Passos, se eu não me engano. O ex-presidente da Câmara na época era de Passos, e eles conseguiram trazer a cervejaria Heineken para lá, né? A fábrica da Heineken para lá, o que trouxe bilhões de investimento para a cidade, ali para a região, além de empregos, né? Então, essa questão dele fazer parte dali ajudou demais isso. Ou seja, ele ajudou a ir para lá. Essa falta é necessária. E a gente sabe que você, que é coordenadora também do Núcleo de Políticas do Grupo Mulheres do Brasil, e a gente queria te perguntar isso, não só a falta de deputados federais, mas a falta de mulheres. A gente tem uma deputada aqui na região, e a gente não tem um deputado federal, não tem mais deputadas, tem poucas mulheres na política. Como você vê essa falta da força feminina na política, pelo menos regionalmente, assim, Flávia? Aliás, não é regionalmente, né? É no Brasil inteiro todo. também. É no Brasil todo. A gente hoje, você tem 18% só de mulheres na política, sendo que nós somos 52%, né? Eu vejo como uma coisa muito ruim. Por quê? Eu sou uma pessoa que acredita que homens e mulheres são complementares. Minha luta é, sim, por mais mulheres na política. É muito, porque eu vejo que a partir do momento que a gente vai trazer as mulheres, e a mulher ela tem algumas características que a gente está precisando muito. A mulher ela tem mais empatia, ela olha mais pelo outro, ela acolhe, e nós precisamos muito disso na política. Eu vejo que o nosso país tem muito a melhorar como um todo, a própria polarização, trazendo mais mulheres. Mas é uma luta muito difícil. Porque, infelizmente, a própria mulher ela tem preconceito. Eu lembro, em 2020, quando a gente fazia pesquisas, e o pessoal que estava fazendo a pesquisa, ele falava assim, Flávia, quando uma mulher fala, eu não voto em mulher, dá vontade de sacudir essa mulher. E é muito triste, porque eu tenho pouca rejeição, mas a rejeição que tinha, muito grande, era essa. Mulheres falando, eu não voto em mulher. Então, que autoestima é essa? Por que a gente não pode votar? Por que a gente não acredita na competência da outra mulher? Então, nós temos que mudar a cultura para que a gente tenha mais mulheres na política. E é necessário. E eu estou trabalhando arduamente por isso. Em 2020, a minha chapa de vereadores foi 50% mulheres, 50% homens, e eu quero ver se eu repito agora em 2024. Isso precisa ser mudado já, né? Porque a gente tem agora 15 vagas na Câmara aqui municipal, na Câmara de Vereadores de Franca, e apenas 2 são mulheres. A gente tem outros 13 homens. Para a próxima eleição ainda é necessário haver essa diferença, essa mudança, né? Pelo menos umas 8 mulheres aí para poder ajudar, né, Flávia? Seria o ideal, mas infelizmente, Franca é uma cidade extremamente conservadora. Mais uma vez, eu posso dizer isso porque eu sofri na pele essa questão, né, do conservadorismo, do quanto aqui em Franca ainda há uma grande resistência em votar em mulheres. Entendo, Flávia. E você como mulher, toma água, Flávia, toma água, por favor, Flávia, toma água. Ai, cacau. Ô, Flávia, você como uma mulher empresária, empreendedora, vamos dizer assim, tá com a vida tranquila, vamos dizer assim, empresária, tem a vida organizada, por que ainda mexe com política? Porque a gente sabe que acaba minando, né? A política suga a pessoa. Ela, do momento que você tá ali, ela acaba minando, sugando. Não pro lado mal, mas ela te puxa, né? Porque você precisa daquilo, você precisa viver aquilo lá 24 horas por dia. E por que isso, Flávia? Eu sei que tá no sangue, mas isso tá, né? Bom, realmente a política, ela mina muita gente, porque infelizmente a gente lida com muitas pessoas não confiáveis na política. Eu falo que eu, como empresária,
trabalhando, inclusive, com exportação. Eu nunca vivi o que eu vivi na política, que a pessoa, primeiro, ela se aproxima sempre querendo levar alguma vantagem. Segundo, ela fala uma coisa para você, aí o outro promete algo melhor, aí ela já muda e sem você nem tá esperando. Então, é difícil. Mas também eu acredito que através da política é o que a gente pode melhorar a vida das pessoas. E isso sempre foi meu propósito de vida. Eu tenho muito claro o meu propósito. Tanto é que meu primeiro projeto social foi em 2001. E de lá para cá eu só cresci o quanto eu invisto meu dinheiro pessoal, invisto a minha energia em melhorar a vida das pessoas. Então, é por um projeto social, por acreditar que hoje, e talvez a pergunta seja errada, porque justamente porque hoje eu tenho uma vida tranquila, que eu tenho uma empresa sólida, que eu tenho 2 filhos que trabalham nessa empresa, é que eu possa fazer a escolha de estar na política, que eu possa fazer a escolha de promover a melhoria para as pessoas. Maravilha, Flávia. Que bom que você tocou na área social. A gente sabe que você fundou o ICOL, né? Que é um instituto que oferece cursos gratuitos para muitas pessoas. Tanto é, eu fiz um curso no ICOL de redes sociais, se eu não me engano. De marketplace eu fiz no começo. E eu queria saber para você, para falar sobre o ICOL um pouquinho, quais são os planos do ICOL? A gente está no começo do ano, né? Quais são os planos do ICOL para esse ano de 2024? Bom, primeiro eu quero dizer assim que eu fico muito feliz de ver o crescimento que o ICOL está, mas principalmente o quanto já fez de diferença na vida das pessoas. Vai fazer 5 anos agora, nós tivemos 2 anos de pandemia que eu tive que fechar tudo, então vamos dizer que nós tivemos 3 anos, nesses 3 anos nós tivemos mais de 65 cursos, passaram quase 5.000 pessoas por lá, então, e eu sei o quanto transformou vidas. Os cursos lá, nós temos, vamos dividir em duas atuações, tá? Tem uma atuação que são esses cursos igual que você fez, que são cursos mais curtos, que geralmente duram de 1 mês a 3 meses e que eles são voltados para que a pessoa ou ela tenha uma renda extra que ela pode na própria casa dela, como por exemplo estética, culinária, artesanato. E também temos a possibilidade de, a partir do momento que elas estão ali fazendo uma formação, de entrar no mercado de trabalho, de conseguir um emprego. E os feedbacks são assim maravilhosos. Todos os cursos são gratuitos. A gente oferece tanto a pessoa que dá a aula, eles não pagam nada, material, lanche, então é tudo gratuito. Mantido por mim, sem ajuda de governo nenhum. Deixar bem claro isso. E nós temos um projeto Aleph, que é um projeto maravilhoso, que começou ano passado, foi um projeto piloto e que deu muito certo. O que é? Eu, uma vez conversando com uma diretora de escola, Adriana, do Sérgio Lessa, do aeroporto, ela me disse: Flávia, a escola é para média. Aqueles alunos que têm dificuldade, o Estado tem que promover a melhoria deles. Mas aqueles bons alunos que têm bom desempenho, ninguém olha por eles. E eles vão se desmotivando ao longo do se perdendo, tempo. Né? E aí eles ficam... Aí eles, de bons alunos, se tornam maus alunos e tal. Por que você não desenvolve um projeto para esses alunos? Que legal. E eu comecei o ano passado... com 50 alunos, sexta série, 7ª, 8ª, de 7 escolas estaduais periféricas. E esses alunos, eles frequentaram o ICOL 2 vezes por semana, fazendo português, matemática, inglês e empreendedorismo. E a diferença que foi na vida deles foi assim... Olha, me tocou profundamente, vou te falar o quê, Fernando? Os pais, pai, homem, chorando no final do ano, falando assim: Flávia, eu não teria condição de promover para os meus filhos o que você promove. Porque, como eu disse, o curso é gratuito, o material é gratuito,
lanche e eu dou também o transporte para eles. Eu dou o passe de ônibus para eles também se locomoverem. E aí, esse ano, nós vamos ampliar. Ah, maravilha. Vamos passar para 100 alunos. Olha, que de delícia. Sexta série ao primeiro ano do ensino médio. Olha, esse ano prorrogou pro primeiro também. Pro primeiro. Então seria ensino sexta, médio. sétima, oitava, nono e primeiro ano. É. Olha, que legal. Vamos E o fazer horário 20 por é classe. dividido, O horário- independente de qual estudo. Seria contra Você estuda de manhã, eles vão faz à tarde, se estuda à tarde, eles vão de manhã. E você sabe que fica. Aí nós já fizemos até uma repaginada lá do ICOL e a gente fez as salas, tipo, temática. Ah, que Então, legal. a sala de inglês, tudo com inglês Olha na que louco, parede, bem legal. tudo. A sala de matemática, com números, com tabelas, a sala de português com poemas. que Então, legal. então, assim, eu tô super apaixonada por esse projeto. Tô começando porque tá ficando muito mais difícil para mim, para eu sozinha, né, conseguir manter. Já consegui alguns apoiadores legal, e Flávia, tô indo, falei que esse começo de ano agora é a minha luta por apoiadores para esse projeto, mas é um projeto que vai transformar realmente a vida dessas crianças. E a partir do momento que esses adolescentes eles mudam a sua visão da vida, eles mudam a própria casa deles. E é muito interessante porque você vê o conceito, por exemplo, que eles não têm de economia, de limpeza. Então, a gente trabalha tudo. Nós estamos trabalhando cidadania, além de tudo. E então, eu vejo que isso daí é um transformador de vidas mesmo, Fernando. Com certeza, Flávia, até porque hoje estudar não tá barato, né? Você pega as crianças da escola pública aí, onde que ela teria essa chance de ter inglês de graça, né? Um reforço de inglês, de português, de matemática, de empreendedorismo, que a gente não vê isso. A pessoa vai passar a ver alguma coisa lá pro primeiro colegial. Mas se você começa de baixo, lá mais cedo, você chega já com uma noção muito melhor do que você realmente precisa. Nunca. E uma coisa legal também que a gente viu, nós tivemos várias palestras para os pais. E de nutricionista, de economista, falando sobre a questão, né, de como você controlar as finanças em casa, de psicólogos. Então, isso também fez uma diferença grande e a gente já pôs na pauta. Além da gente trabalhar com os alunos, uma vez por mês a gente vai estar promovendo encontro com os pais desses alunos. Maravilha, Flávia, muito bom, muito bom. E o que é interessante também, além da Alef, né? A Alef, você tem também a Gima, né? A Gima, que é a gincana que acontece todo ano. E aí você tá aí há quantos anos proporcionando a Gima? Há 15 anos. 15 anos. Desde já. 2008 nós tivemos. Sempre tem a história da pandemia, né? Que parou 2 anos. E esse ano nós vamos para a 15ª edição. Vai ser. Começou com uma disputa entre 2 municípios que fazem que são do município da minha fazenda, que é Ribeirão Corrente e Cristais Paulista, 160 crianças em 2008. Hoje, nós vamos ter esse ano, serão 8 cidades que vão participar. O ano passado passaram 4.000 crianças lá e ela se transformou numa feira cultural de 4 dias. Nós temos apresentação de teatro, de música, oficinas e uma disputa. No sábado, quarta, quinta e sexta são essas apresentações. No sábado é uma disputa entre as cidades. E é muito bacana porque a gente trabalha desde fevereiro até, ela vai acontecer dia 5 de junho, começar, né? Vários conceitos com as escolas. E uma das coisas que eles têm que fazer são, por exemplo, eles têm que medir o quanto a escola emite de gás carbônico, e aí transforma isso, tem uma tabelinha que eu tenho da Embrapa, que a gente usa na fazenda, em plantio de árvore. E aí eles têm que plantar árvore na cidade para fazer a compensação. Entendi. Isso já começa agora em fevereiro. Então, as escolas já são acionadas, vocês lançam um panfleto, um comunicado para quem vai participar e elas têm que fazer já essa disputa. São escolas municipais desses municípios. Certo. E aí
6, o ano passado foram 6, esse ano tem mais 2. A gente sempre convida, vai lá no prefeito, secretário de educação, né? E é muito interessante. Franca é que realmente ela não participa, por quê? Já participou 2 anos. O que acontece? Normalmente, essas cidades menores, elas têm 1 ou 2 escolas municipais, então dá para participar e envolve a cidade inteira nesse projeto, né? Sim. Agora, Franca, você teria Tem que muito. escolher, você tem que escolher um bairro. Ou você faz uma gima só pra Franca. Já me falaram isso! Né? O povo brinca, Flávia, quando você for prefeita, você tem que fazer uma gincana aqui pra Franca. Eu falei, vamos criar uma gincana pra Franca, né, Carlinhos? E é legal essa questão da gima, porque, primeiro, tem os presentes, as premiações. Eu vi que o ano passado teve bicicletas, né? Outros. E aí tem questão de prefeitos mirins também, né? Eles têm que fazer uma eleição, mas igualzinho eleição municipal. Tem que ter candidato, eles têm que defender por que eles são. E a gente até desclassificou quando a gente desconfia, por exemplo, de que foi indicação da escola. Ah, vai ser você. Aí a gente já passou por essa desclassificação. E a gente trabalha muito a questão das nossas economias, principalmente da cafeicultura, e também da preservação do meio ambiente. E sustentabilidade. Porque as pessoas ainda não têm muito claro, virou moda, modismo, sustentabilidade. Mas é muito ligada a sustentabilidade ao meio ambiente. E sustentabilidade é muito mais que isso. Eu falo que sustentabilidade é a maneira como você atua no seu meio. É como você cuida do meio ambiente, claro. É como você cuida da pessoa que está do seu lado. É como você cuida dos seus amigos. Então, tudo isso é sustentabilidade. E a gente traz muito esses conceitos e também resgate da história da nossa região. É legal, eu vi que teve uns que no ano passado eles entrevistavam pessoas, né, para resgatar de cada cidade, fizeram poemas, né? Fizeram papel, né? Criaram um papel e escreveram com o próprio. Maravilhoso, Flávia, maravilhoso. Flávia, vamos falar um pouco sobre a Flávia Influencer, vamos falar assim, né? Eu vejo que você tá sempre nas redes sociais, tem café gelado, café frio, café quente, é quase igual tira o chapéu, não tira o chapéu, isso, né, Flávia? Mas a primeira pergunta que eu quero te fazer antes disso tudo é o seguinte, Flávia, você é quase na mesma questão com relacionado a uma empresária bem-sucedida que já tá atuando na política e resolveu entrar nas redes sociais, isso já vem com tudo, mas as redes sociais é um terreno, não posso falar que é terra de ninguém, mas beira isso, porque se você publica alguma coisa lá, todo mundo fala o que quer. E eu quero saber de você como você lidar com as críticas, né? E como as pessoas agradecendo, curtindo também. Porque a gente sabe que tem dos dois lados. E nessas redes sociais a gente sabe também que tem os haters, né? E essas pessoas estão ali só pra encher o saco. Desculpa, mas estão ali pra isso, a palavra. Mas tá ali só pra isso. E são os famosos pitbulls atrás do teclado, porque pessoalmente não te fala nada. Como você vê isso, Flávia? Bom, primeiro, o que me fez continuar nas redes sociais e ser hoje eu me considero mais ou menos uma influencer. Tá lá. Mas, bom, eu entrei mais ativamente por causa da política. Sim. Mas o que me fez mesmo continuar é o fato de que hoje essa influência que eu exerço é uma coisa que eu gosto. E por que eu gosto? Porque eu posso fazer a diferença na vida das pessoas. Então, por exemplo, assim como eu quero que tenha mais mulheres na política. E eu vejo as jovens, e eu dou muita palestra também, e quantas meninas olham para mim admirando. Então, assim, que bom que elas podem olhar e falar, nossa, eu quero ser política igual a Flávia. É muito bom trazer essas questões, porque eu falo assim que uma das coisas que também eu me proponho é ser uma influencer política. E eu vou falar por quê para você, vou explicar. Diga-me, Flávia. As pessoas muita gente tem aversão à política, e tem mesmo.
Porque, infelizmente, a política ela é muito mal usada e as pessoas bem intencionadas não entram para a política. O que nós precisamos e o que é que eu tenho comigo um propósito? Primeiro, mostrar o quanto é importante o eleitor pesquisar a vida dos candidatos. Todo mundo depende da política. O asfalto que a gente anda, a água que a gente bebe, a luz que a gente tem. E quanto mais a condição, quanto menor a condição social as pessoas têm, mais ela depende da política. Porque aí ela depende da escola, ela depende da segurança, ela depende da saúde. E as pessoas não têm esse contexto na hora de votar. Primeiro, não vou votar porque é tudo igual. Já está errando. Porque se você não vai lá, escolhe e pensa em quem você vai escolher, você já está sabendo que você está deixando que o outro escolha por você. Deixando outro escolher por você, outro escolhe por você, tá? Segundo ponto. Cata santinho na rua, né? O famoso no último santinho, momento, né? No não último sabe nem que vai votar. Aí vai lá e vota. Gente, a política é tão importante para ninguém ter essa clareza. Então, eu quero mostrar para as pessoas que o voto dela faz diferença, que ela precisa ter consciência, porque é isso que vai mudar nosso país. E a outra questão é trazer mais pessoas para participar da política. Porque eu falo sempre uma coisa, se pessoas bem intencionadas não ocupam espaço, eles vão continuar sendo ocupados por aquele mal intencionado, por aquele oportunista. Então eu continuo nas redes, claro, tendo essa clareza que vai ter pessoas que vão me admirar, pessoas que vão aplaudir, pessoas que vão criticar. E aí as críticas a gente separa. Tem aquelas críticas que são críticas, vamos dizer assim, que a pessoa está lá te criticando, mas que você vai lá e fala, olha, você acredita assim? Tudo bem, mas é assim, dá um debate. Agora, tem os haters realmente, aqueles lá a gente tem que ignorar, porque ele não está contribuindo com nada. O que ele está lá é para destruir. E de destruição a gente não precisa, né? Porque o país já tem muita destruição no nosso país para precisar de mais alguém tá destruindo. Então esse eu ignoro, viu, Fernando? Maravilha. Flávia, recentemente, faz um tempinho, eu vi um podcast no qual você participou e você estava falando sobre café, né? E um desses temas é que você fala sobre o café com açúcar, se eu não me engano. E esse vídeo viralizou, né? Ele atingiu mais de milhões de views, né? 34 milhões de views. 34 milhões. Eu nunca imaginei isso na minha vida, Fernando. 34 milhões. E isso, como você viu isso, Flávia? Quando chegou, você viu lá 34 milhões e falou assim, gente, não é possível. Não, não, começou assim. De repente, a pessoa que tinha postado, né? Que foi quem que eu tinha feito o podcast, ela manda uma mensagem e falou assim, Flávia, você viu que o seu vídeo tá com 20 mil visualizações? Tá viralizando. Eu falei, nossa, né? 20 mil. Eu olhei lá, daí 5 minutos tava com 30 mil, 40 mil. Eu fiquei muito espantada. Muito espantada. E assim, é tão interessante porque você não tem uma explicação, Fernando. O que fez? Porque não foi pago, não foi nada. Foi organicamente. Sim. Um foi vendo, foi passando para outro, e aí começou um debate muito interessante, né? Eu achei muito engraçado, porque aí as pessoas vão lá, um vai lá e fala assim, minha avó tomava café com açúcar e não morreu. Porque eu falo assim, gente, café adoçado na garrafa é um veneno. E é mesmo, viu? Tô aqui reafirmando. Porque o açúcar, quando ele fica lá, junto com o café, na garrafa térmica por muito tempo, ele vai fermentando e vai perdendo, e aí esse café faz muito mal para a saúde. E faz mesmo, faz pro estômago. É por isso que os antigos, vamos dizer assim, diziam, não pode tomar café requentado no outro dia, porque era o café feito com açúcar, aí se você requentava... E por quê? Aí eu vou responder para quem, minha avó tomava café com açúcar e não morreu. Você pode tomar café com açúcar.
Você faz o café e adoça na hora. E eu lembro da minha avó, não tinha garrafa térmica. Então, o que eles faziam? Café toda hora. No bule, né? Fazendo bule. Então, esse café não ia fazer mal. Ele Porque podia estar adoçado. Era consumido na hora. Na hora. O problema é ficar lá depois de um tempo. Aliás, depois de meia hora, você já não pode tomar esse café. Faz o café, toma com meia hora. E aí, então, era isso, exatamente. Era outro contexto. Então, hoje, o contexto de garrafa térmica e de deixar lá, nossa, é veneno mesmo. Então, e aí foi lá esse negócio. Por que você tá falando que é veneno? Não sei. Então, criou todo assim, uma discussão em todos os sentidos. Exato. Não deu nem para eu responder. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de responder. É bem ativa ali. Eu acho que se a pessoa tá ali comentando, ela espera que você vai lá, dar uma resposta, que você... Eu sempre faço força. No mínimo, uma curtida eu vou lá e dou, ou quando eu não gosto, eu falo tudo. Mas esse aí foi impossível, porque foram milhões de comentários, viu? Maravilhoso. Então vamos entrar nesse assunto do café, que eu tenho uma dúvida com relação a isso. A gente vai até entrar o café. Aí você falou de adoçar, vamos trazendo a questão de adoçar na xícara mesmo. O café tem que ser adoçado ou não adoçado, Flávia? Põe açúcar ou não põe açúcar? O ideal é não pôr açúcar. O que acontece, tá? Então vamos até separar também aí uma questão. O café da nossa região, puro, arábica, puro, que é o da nossa região, que não é a escolha, que vai pau, que vai casca, o café mesmo. O café gourmet que eles falam, o café puro, especial, isso. Ele tem uma doçura natural, é característico da nossa região. Então você não precisa, você não põe, você vai lá tomar um vinho tinto seco, você não vai pôr açúcar no vinho. Então, como que você vai pôr açúcar no café? O ideal é não pôr açúcar. E eu ainda falo uma outra coisa. É melhor pôr o açúcar do que o adoçante. O adoçante altera o sabor do café. Ele altera? Altera o sabor do café. Então, se você tiver que fazer a escolha entre o açúcar e o adoçante, coloque o açúcar. E vai devagar. Sabe como que eu sempre falo para todo mundo? Gente, vai tirando aos poucos. Eu ia falar. Vai tirando aos poucos, tudo. Agora, o que acontece também? O brasileiro tem o hábito de tomar um café forte. Uhum. Só que tem uma confusão muito grande a respeito de café forte. Por quê? O café, quando ele é aquela torra escura, é um café geralmente de baixa qualidade, que é muito torrado para não mostrar... Para queimar os pau, queimar as folhagens, tudo que tá lá. Isso, exatamente isso. E aí ele deixa aquele sabor amargo. Não é um sabor gostoso. O certo é o café torra mais clara, que normalmente, por ser torra mais clara, você já sabe que é um café melhor. E ele não vai deixar esse amargo. E se você gosta mais forte, ponha mais pó. Essa que é a questão. Mas, culturalmente, primeiro, o brasileiro acha que o café amargo é o café forte. Eles falam que tem que ser café preto, né? Se você vê um café normalmente desses que tem normal, você vê que ele é mais claro. Mais claro. Mais claro, ele é diferente. Não, mas esse café falta pó. Não é que falta pó. É daquela maneira que o café é, né, Flávio? Exato. É isso. Quando eu dou o meu café para alguma pessoa, eu já falo antes. É o seguinte, coloque uma colher a mais do que você costuma, senão você vai falar que café fraco. Mas na realidade é a maneira de tomar e a maneira que realmente deveria se tomar o café, né? Porque o café é feito hoje. E o que é interessante, a gente tem quantos anos pra cá que o café, o especial começou a fazer sucesso no Brasil? Que uns 5 anos? Na realidade faz uns 10 anos. Uns 10 anos. 10 anos que veio começando essa cultura. E aí, através das cafeterias, né, dos baristas, a gente foi mostrando. São Paulo, por exemplo, tem uma cultura de cafés especiais, gourmets, enormes. Franca, aí eu posso até te dizer que nos últimos 6 anos teve um boom de cafeterias. Exatamente. Coisa que não tinha antigamente, né? E outra questão é que o brasileiro começou a tomar mais café fora de casa do que ele tomava antes. Claro que com a pandemia teve uma volta. Sim. Mas a partir do momento que ele sai, ele começa a provar cafés diferentes. Isso daí vai desenvolvendo.
por exemplo, você tem hoje o consumo de cafés especiais, ele cresce mais ou menos de 15% a 20% ao ano, enquanto o consumo do café normal é 2%. Exatamente. E a Labareda, recentemente, teve vários prêmios que ela ganhou com relação a cafés especiais. Teve. Eu falo que eu fico muito feliz. Porque a gente porque é aqui da região, ganhou aqui de Franca. Né? Primeiro lugar da região, segundo lugar do estado de São Paulo, e ganhamos um prêmio que eu fiquei muito orgulhosa, que foi de sustentabilidade, promovido pela Globo Rural, do Brasil inteiro. Nós ficamos em terceiro lugar da fazenda mais sustentável do Brasil. Em primeiro ficou uma de frutas lá do Ceará. Em segundo, uma de soja do Mato Grosso. E terceiro fomos nós. A de café fomos só nós, né? Então, foram alguns prêmios que me deixam muito feliz, porque é muito difícil quando você tem uma empresa, uma fazenda grande, você fazer qualidade com sustentabilidade. E esses dois prêmios de qualidade e sustentabilidade mostram, assim, quanto a gente está conseguindo trazer esses conceitos para dentro da empresa. Eu falo que qualidade sempre foi um conceito muito forte na Labareda, porque a qualidade é a qualidade de vida de quem trabalha nela, é a qualidade dos nossos produtos e a qualidade da maneira como a gente quer que o cliente se sinta. É muito bom. E essa questão de qualidade e também de reciprocidade, de, vamos dizer assim, de questão de ajuda e de apoio, foi interessante quando, se eu não me engano, os portos estavam fechados, né? E vocês não conseguiam enviar café para a Europa, se eu não me engano. Vocês foram de avião, não foi isso? A história é mais ou menos isso, né? A primeira empresa do Brasil de cafés a exportar por avião. Eu lembro dessa história, porque eu acho que os portos estavam fechados, ou por causa da pandemia, ou alguma coisa, não estavam conseguindo sair, né? Não estava, e o cliente precisava muito. Do café. E aí a gente fez uma parceria, a gente dividiu os custos, que eram maiores do que de navio. A gente pagou uma parte, eles pagaram outra parte. E aí, você sabe que nós fizemos isso mais outras vezes, até recentemente. Porque é um meio mais rápido, né? Sim. E funcionou. É mais caro, claro, mas de vez em quando a gente usa essa alternativa. Como uma fuga, vamos dizer assim, ou para ajudar, né? Escoar melhor. Eu não diria como uma fuga. Não, para ajudar a escoar melhor, sim, vamos dizer assim. Sim. É interessante. O Brasil tem um grande problema também interno, né? Que é a questão da gente depender 100% de transporte rodoviário. Essa é outra questão, porque a gente, quando teve a greve, por exemplo, dos caminhoneiros, foi um problema para todo mundo. Então, para nós, inclusive. Então, nós precisamos muito de ter alternativas. Precisamos que o governo olhasse para essas questões do quanto a nossa agricultura precisaria de alternativa para escoar a safra, né? Eu acho que uma alternativa seria as ferrovias, né? Sem dúvida, então, não tem cabimento, além disso, né? a gente teria uma economia gigante, né, para tudo isso, além de escoar muito mais facilmente os produtos, né, Flávia? Não, sem dúvida. A gente depende 100% de transporte rodoviário, isso é muito ruim, né? Exatamente. Flávia, a gente falou de café e eu não vou poder fugir disso, dessa questão, afinal, você tem um quadro seu falando sobre o café gelado, é café frio ou café frio, café né? gelado ou café quente? Café quente e café gelado, e tem também na sua coluna, no Verdade, né, o bola dentro e bola fora. A gente vai usar um dos dois, vamos usar o café. Tá. Pra quem que a Flávia Lancha daria hoje o café gelado? Puxa, até uma abrangente assim. Você fica à vontade pra quem você falar, Flávia. Pode ser até o último que você citou, alguma coisa. Nossa, essa aí você me Te peguei, assim, Flávia, né? Desculpa. Aqui é assim. Veja. Foi sem querer, Flávia. Foi bem. Olha, infelizmente, eu vou dar café gelado pro nosso presidente, que, independente de ideologia, ainda está cometendo tudo que ele criticou do governo anterior, ele tem feito no sentido de falar as coisas de uma maneira impensada, de usar a política nas indicações e não
as pessoas com mais bagagem técnicas, né? E então eu daria café gelado para ele hoje. Então, café gelado seria pro presidente hoje, né? Vamos dizer. E o café quente? Um café quentinho, acabou de coar, para quem vai, Flávia? Eu vou dar o café quente pro nosso secretário de Desenvolvimento, Jorge Lima, que tem feito um trabalho maravilhoso no estado de São Paulo, no sentido de fortalecer a cadeia produtiva, trazendo o talento de cada região. E com isso vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda. Então, meu café quente vai para o Jorge Lima. Maravilha, Flávia. Flávia, que conversa gostosa, que delícia. Eu quero que você, antes da gente finalizar, deixe uma mensagem ou fale alguma coisa, caso a gente não tenha te perguntado por aqui, algum assunto que você queira falar aí ou alguma coisa. Fique à vontade. Não, eu gostaria de principalmente começar agradecendo, né? Você falou um pouco das minhas redes sociais. É muito bom a gente ter essa interação e saber que de alguma forma você está contribuindo com as pessoas. Queria desejar um ano de 2024 muito cheio de energia, de sonhos. Eu tenho uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que está do meu lado, né? A gente tem que sonhar. A gente só realiza se a gente sonhar. Então, gente, que cada um de vocês olha para esse ano, imagine um sonho. Pode ser grande, pode ser pequeno, mas o importante é o que eu quero para mim e realize. Maravilha, Flávia. Antes de terminar, a gente esqueceu ou eu esqueci de perguntar para você, o pessoal do ICOL que quiser se inscrever para os cursos é pelas redes sociais do ICOL, é isso? Pelas redes sociais do ICOL e lá tem o telefone, inclusive. Lá no Facebook e Instagram, acha o telefone lá também. Instituto ICOL, que é as nossas redes. E o Aleph é a mesma coisa? Tudo. Vai lá e, aliás, muito interessante para quem tiver filhos que estejam, foi bom você lembrar, de sexta ao primeiro ano, que estuda em alguma escola estadual, que se interessa, vão lá, gente. É muito bacana. E todo mundo que passou por lá o ano passado saiu muito feliz. Maravilha, Flávia, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, é um prazer ter você aqui, é sempre maravilhoso conversar com você, sempre aqui, ou quando a gente se encontra por aqui, fazia tempo que a gente não se encontrava, né, Flávia? Maravilhoso, obrigado, agradeço de coração sua participação aqui, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Fernanda, a oportunidade, como eu sempre digo, cada bate-papo é único e é uma troca, né? A gente mesmo aprende junto. Exatamente, sempre aprendendo, Flávia. Muito obrigado. E para você que esteve com a gente no Pode Ver, um abraço, fique com Deus e a gente se vê.